Um pedreiro simples, uma marmita modesta e uma criança sozinha em uma cadeira de rodas, sem saber quem ela era. Ele dividiu sua comida, seu tempo e seu coração. Ignorou o julgamento, fez o bem em silêncio. Mas o que ele não imaginava é que aquele menino carregava um sobrenome poderoso e que aquele gesto pequeno, aos olhos dos outros, mudaria sua vida para sempre. Fica até o final, porque essa história vai te lembrar do valor de um gesto simples e do preço de uma alma boa. E antes de continuar, já aproveita esse momento e se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que emocionam, ensinam e aquecem o coração. Histórias que fazem a gente lembrar do que realmente importa na vida. Se inscrevendo, você não perde nenhuma narrativa como essa e ainda fortalece um espaço feito para quem acredita na força da empatia e da humanidade. O barulho do cimento sendo batido no balde, o som das pás raspando o chão e o eco dos pregos batendo nas tábuas de madeira se misturavam ao cheiro quente do concreto fresco. Para muitos, aquilo era apenas mais uma manhã comum de trabalho. Mas para Antônio, era mais um dia sobrevivendo com dignidade. Entre calos nas mãos e o peso dos sacos de cimento nas costas, ele encontrava o sustento da família. Nunca reclamava, sempre quieto, cumpria suas tarefas com precisão e respeito. Trabalhava com a mesma roupa surrada e o mesmo boné desbotado há anos. Era conhecido por ser reservado, daqueles que falam pouco, mas fazem muito. Quando o relógio se aproximava do meio-dia, Antônio se afastava do tumulto. Sentava-se num canto da obra, pegava sua marmita amassada de alumínio e comia em silêncio, quase sempre sozinho. Não por falta de companhia, mas porque nunca foi de conversa fiada. O almoço era curto, simples e suficiente para aguentar o resto do dia. Foi numa dessas pausas, num início de tarde abafado, que Antônio notou algo diferente. Do outro lado da cerca da obra, havia uma criança sozinha, sentada em uma cadeira de rodas, imóvel, observando tudo com atenção. O menino devia ter no máximo 10 anos. Vestia uma camisa azul larga, a gola um pouco torta. A cadeira de rodas era simples, já gasta pelo tempo, com as rodas marcadas pelo uso constante. Seus olhos eram atentos, profundos, fixos nos operários. Não sorria, não falava, apenas observava, com a cabeça levemente inclinada. Antônio franziu a testa. Estranhou. Não havia nenhum adulto por perto, nenhum responsável, nenhuma explicação. Ele voltou a comer, mas de tempos em tempos olhava discretamente para o menino, tentando entender de onde tinha surgido. Algo naquela cena incomodava, mas ao mesmo tempo despertava curiosidade. No dia seguinte, o menino estava lá de novo. Mesma posição, mesmo horário, mesmo silêncio. Na terceira vez, Antônio não conseguiu ignorar. Com passos lentos e cuidadosos, atravessou a lateral do canteiro de obras e parou do outro lado da cerca. Abaixou-se, apoiando os joelhos no chão batido para ficar na altura do menino. "Tá com sede, garoto?" perguntou com delicadeza, estendendo uma garrafinha de água. O menino não respondeu, apenas o encarou por alguns segundos. Depois, com um movimento tímido, balançou a cabeça afirmando. Antônio sorriu de leve e passou a garrafa pela abertura da cerca. O menino a pegou com cuidado, bebeu devagar e devolveu. Seus olhos brilharam por um instante, mas nenhuma palavra saiu. "Vem sempre aqui?" brincou Antônio, ainda agachado. "Tá gostando de ver a bagunça que a gente faz, né?" Nenhuma resposta. Mas havia algo ali, uma troca silenciosa, um laço invisível começava a se formar. Naquele mesmo dia, ao final do expediente, Antônio voltou até a cerca antes de ir embora. O menino ainda estava lá, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Antônio pensou em perguntar pela família, mas algo dentro dele disse para não pressionar. Em vez disso, apenas falou. "Amanhã, se vier de novo, eu trago um pedaço de bolo que minha esposa fez, mas só se prometer voltar."
O menino sorriu. Pequeno, discreto, mas verdadeiro. Na manhã seguinte, Antônio cumpriu a promessa. Levou o bolo e também separou uma porção extra da própria marmita. E o menino estava lá. Mesmo horário, mesmo silêncio. O pedreiro dividiu a comida com ele pela cerca, improvisando um pano limpo sobre uma tábua de madeira para apoiar os recipientes. Sentaram-se ali, um de cada lado da cerca, compartilhando o pouco que tinham. O menino não precisava dizer nada. Antônio entendia cada olhar, cada gesto. Era como se o silêncio também fosse um idioma. Daquele dia em diante, aquilo virou rotina. Enquanto os outros operários riam alto, falavam de futebol e contavam piadas, Antônio seguia firme em sua prática silenciosa de generosidade. Ninguém entendia por que ele dava tanta atenção a um menino desconhecido, mas para ele não precisava de explicação. Havia coisas que não se faziam esperando aplausos, gestos que nasciam de dentro. E mesmo sem saber quem era aquele menino, Antônio sabia exatamente do que ele precisava: respeito, cuidado e humanidade. O tempo passou e a obra seguia no mesmo ritmo. Poeira no ar, caminhões entrando e saindo, concreto endurecendo sob o sol quente. Mas para Antônio, algo havia mudado. Ele já não acordava pensando apenas nas vigas, nas paredes e nas medidas. Pensava no menino. Será que viria? Estaria bem? Teriam aquele momento silencioso de novo? E ele vinha, todos os dias. Agora, além de observar, sorria assim que via Antônio. Um sorriso tímido, mas cheio de significado. E era para ele. Antônio passou a separar, ainda em casa, um pouco mais de comida. Às vezes um pedaço maior de carne, às vezes um doce simples. Hoje vou dividir com um colega novo, dizia a esposa. Dos bons. No canteiro, os comentários começaram. Ô Antônio, virou babá agora? Vai montar creche na obra? Vai adotar esse moleque mudo, é? Risos ecoavam entre os colegas sujos de massa e preconceito. Antônio não respondia. Apenas ajeitava o boné e seguia com sua marmita. No horário do almoço, sentava-se perto da cerca onde improvisara uma tábua apoiada em 2 tijolos para facilitar para o menino. Estendia a comida com paciência, oferecia água, guardava os talheres só para ele. O menino comia tudo. Olhava nos olhos de Antônio. Às vezes, segurava sua mão antes de ir embora. E isso bastava. Em um dos dias mais quentes daquele mês, o menino chegou mais cedo. Suava, empurrando a cadeira com dificuldade pela calçada irregular. Antônio largou a pá e correu até o portão. Calma, rapaz, tá quente demais para ficar no sol assim. Sem pensar 2 vezes, pegou uma lona velha e improvisou uma sombra entre 2 estacas. Colocou uma almofada antiga sobre a madeira e ajeitou o espaço. Agora sim, tem até camarote, disse rindo. O menino sorriu largo pela primeira vez. Um sorriso cheio de gratidão, conforto e pertencimento. Enquanto alguns operários passavam balançando a cabeça em deboche, Antônio estava concentrado apenas em uma coisa: fazer aquele menino se sentir digno. E ele ainda não fazia ideia de quem aquele garoto realmente era, nem do quanto aquele gesto silencioso estava prestes a mudar tudo. Os dias seguintes passaram com a mesma rotina silenciosa, mas algo dentro de Antônio já não era igual. Ele percebia, sentia. A presença daquele menino tinha transformado o peso do trabalho em algo mais leve, mais humano. Mesmo quando o corpo doía, mesmo quando o sol castigava sem piedade, havia um motivo a mais para atravessar o portão da obra todas as manhãs. Não era só o salário no fim do mês, era o sorriso que o esperava do outro lado da cerca. O menino continuava chegando sempre no mesmo horário, às vezes um pouco mais cedo, às vezes alguns minutos depois, mas nunca faltava. Sentava-se no mesmo ponto, observava os trabalhadores, mas seus olhos procuravam apenas um rosto, e quando encontravam Antônio, brilhavam,
Antônio percebia e respondia do único jeito que sabia, cuidando. Separava a comida com mais atenção. Guardava a água na sombra. Conferia se a cadeira estava bem posicionada. Não fazia nada disso como quem cumpre obrigação. Fazia como quem protege algo precioso, mas nem todos viam daquela forma. "Ei, Antônio", disse um dos colegas certa vez, limpando o suor da testa. "Você não acha estranho esse menino ficar aqui todo dia, não?" "Estranho é fingir que não vê", respondeu ele sem levantar a voz. Outro riu, debochado. "Daqui a pouco ele começa a chamar você de pai." Antônio levantou os olhos devagar, o olhar firme, mas calmo. "Se um dia ele me chamar, vai ser porque confiou. E confiança não se zomba." O clima ficou pesado. Ninguém respondeu. Naquela tarde, o menino demorou mais para ir embora. O sol já começava a baixar quando Antônio percebeu que ele ainda estava ali, quieto, com as mãos repousadas sobre as rodas da cadeira. "Tá tudo bem?" perguntou, aproximando-se. O menino o olhou por alguns segundos. Depois, fez um gesto pequeno, apontando para o chão, como se dissesse que estava cansado. Antônio não pensou duas vezes. Pegou uma caixa vazia, virou ao contrário e sentou-se ao lado da cerca. "Fica mais um pouco então. A gente descansa junto." E ali ficaram, sem palavras, sem pressa. Naquele silêncio, Antônio percebeu algo que doeu no peito. Aquele menino parecia não ter pressa para voltar para casa. Como se ali, naquele pedaço de chão cheio de poeira e barulho, fosse o único lugar onde se sentia visto. No dia seguinte, algo diferente aconteceu. O menino chegou mais abatido. O sorriso ainda estava lá, mas fraco. As mãos tremiam levemente ao empurrar a cadeira. Antônio percebeu na hora. "Hoje o dia está pesado, né?" disse, tentando aliviar. O menino assentiu com a cabeça. Antônio dividiu a comida com ainda mais cuidado. Soprou a colher antes de entregar. Ajustou a sombra da lona. Ficou por perto mais tempo do que o normal. Os colegas observavam de longe, não riam mais, apenas observavam. Foi então que um deles comentou, quase num sussurro: "Nunca vi alguém cuidar assim de quem não conhece." Antônio ouviu, mas não respondeu. Na saída daquele dia, quando o menino se despediu, segurou a mão de Antônio por mais tempo do que o normal. Apertou forte, como quem tem medo de soltar. "Amanhã eu tô aqui", disse Antônio, quase num sussurro. "Sempre." O menino sorriu e foi embora. Na manhã seguinte, o clima da obra estava estranho. Um silêncio diferente pairava no ar. Até o barulho das máquinas parecia menor. Antônio chegou, colocou o boné, pegou as ferramentas e começou a trabalhar. Mas algo chamou sua atenção logo cedo. O menino ainda não tinha chegado. O relógio passou das 10, depois das 11 e nada. Antônio tentou se concentrar no trabalho, mas os olhos insistiam em buscar a cerca vazia. "Relaxa, Antônio", disse um colega. "Deve ter resolvido ir para a escola hoje." Antônio assentiu, mas o coração não sossegou. Foi quase meio-dia quando o som diferente cortou o ambiente. Um som que não pertencia àquele lugar. Pneus macios rangendo no asfalto. Um motor silencioso. Um carro preto, grande, reluzente, parando lentamente em frente à obra. Todos pararam. Um veículo daquele nunca aparecia ali. Do banco do motorista desceu um homem alto, de postura firme. Usava roupas caras, mas simples. O olhar estava aflito, varrendo tudo ao redor, como quem procura algo desesperadamente. "Lucas!" gritou ele com a voz embargada. Antônio sentiu o coração acelerar. Do outro lado da cerca, o menino virou o rosto imediatamente. Pela primeira vez, Antônio viu algo diferente naquele olhar silencioso. Reconhecimento, alívio, emoção. O menino tentou mover a cadeira rápido demais. As mãos tremiam, o corpo cansado. O homem correu, passou pelo portão, ignorou os olhares, atravessou o canteiro e se ajoelhou diante do menino. "Meu filho, graças a Deus", dizia entre lágrimas. "Você está bem? Onde você estava?"
Antônio se levantou devagar. Ainda segurava metade da marmita. O homem, então, olhou para ele. Um olhar intenso, misturado entre confusão e gratidão. "Foi você?" perguntou. "Você estava com ele?" Antônio engoliu seco. Eu não sabia quem ele era. Só vi ele aqui todo dia. Quietinho. Aí fui ajudando como podia." O homem respirou fundo. Passou a mão no rosto. "Ajudando?" repetiu. "Você alimentou o meu filho. Deu sombra, deu cuidado, deu dignidade, sem saber quem ele era." O silêncio tomou conta da obra. Ninguém ousava rir. "Meu nome é Roberto", disse o homem, estendendo a mão. "E esse é meu filho, Lucas." Antônio apertou a mão, sem saber o que dizer. Roberto continuou com a voz carregada de emoção. "Meu filho tem paralisia cerebral leve e está dentro do espectro autista. Ele costuma sair de casa sozinho. Já tentamos de tudo. Cuidadores, terapeutas, segurança, mas ninguém nunca conseguiu fazer ele sorrir como você fez." Antônio olhou para o menino. Lucas segurava sua mão com força, como se tivesse medo de perdê-lo. "Eu só fiz o que qualquer pessoa devia fazer", respondeu Antônio baixo. Roberto balançou a cabeça. "Não, você fez o que poucos fazem." Os operários observavam em silêncio, envergonhados. Antes de ir embora, Lucas fez questão de abraçar Antônio mais uma vez. Um abraço apertado, verdadeiro, sem palavras. Quando o carro partiu, a obra já não era a mesma. E Antônio ainda não sabia. Mas aquela história estava apenas começando. Na manhã seguinte, Antônio atravessou o portão da obra como fazia todos os dias. O mesmo passo firme, o mesmo boné surrado, as mesmas botas marcadas pelo tempo. Mas algo estava diferente. O ambiente parecia mais quieto. Não havia risadas altas, nem piadas jogadas ao vento. O silêncio não era de cansaço, era de reflexão. Os colegas que antes zombavam agora evitavam cruzar seu olhar. Alguns cochichavam entre si. Outros apenas observavam de longe, como se estivessem diante de alguém que, sem perceber, havia ensinado uma lição dura demais para ser ignorada. Antônio percebeu, mas não comentou. Para ele, nada havia mudado. O cimento ainda precisava ser misturado. As paredes ainda precisavam ser levantadas. A vida seguia. Enquanto mexia a argamassa com a colher pesada, sua mente, porém, voltava ao dia anterior. A imagem de Lucas sendo abraçado pelo pai, ao olhar emocionado daquele homem. Aquele silêncio constrangido que tomou conta da obra, quando todos perceberam o que realmente estava acontecendo ali, bem diante deles há semanas. Por volta das 10 da manhã, o som conhecido voltou a ecoar. O mesmo carro preto, mas dessa vez não veio rápido. Não freou de forma brusca, não havia urgência no ar. O veículo estacionou com calma em frente à obra, como se já soubesse exatamente onde estava. Um dos operários abriu o portão quase automaticamente. Roberto desceu. Vestia roupas mais simples do que no dia anterior, mas ainda elegantes. O rosto estava sereno. Não havia desespero nos olhos, apenas algo mais profundo. Gratidão misturada com respeito. Ele caminhou pelo canteiro observando tudo. Os homens trabalhando, as estruturas levantadas, o esforço silencioso de cada um. Até que seus olhos encontraram Antônio. O pedreiro continuava mexendo a massa, concentrado, como se nada estivesse acontecendo. Roberto se aproximou devagar. "Bom dia, Antônio." Ele parou o movimento, apoiou a colher no balde e limpou as mãos num pano velho. "Bom dia, seu Roberto. Será que a gente pode conversar um instante?" "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Roberto respirou fundo antes de responder. Olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que estava no lugar certo. "Aconteceu sim. Eu não consegui dormir essa noite." Antônio franziu levemente a testa. "Eu fiquei pensando no meu filho e em você, em tudo que eu vi, em tudo que eu não vi durante muito tempo." Antônio abaixou os olhos, visivelmente desconfortável. "Olha, seu Roberto, se o senhor veio agradecer de novo, não precisava.
Eu só fiz o que achei certo. Roberto sorriu, um sorriso triste e sincero. Eu sei. E é exatamente isso que me incomoda e me emociona ao mesmo tempo. Você fez o certo, sem esperar nada em troca. Ele tirou um envelope do bolso do paletó e estendeu para Antônio. Por favor, aceite isso como um agradecimento. Antônio recuou na hora, balançando a cabeça. Me desculpe, mas eu não posso aceitar. Não é pagamento, insistiu Roberto. É reconhecimento. Antônio respirou fundo. Olhou para o envelope, depois para o chão. Com cuidado, empurrou a mão de Roberto para baixo. Seu Roberto, tem coisas que dinheiro nenhum paga. Ver seu filho sorrir, segurar minha mão, isso vale mais do que qualquer valor que caiba aí dentro. O silêncio se espalhou pelo canteiro. Roberto ficou parado por alguns segundos. Depois, guardou o envelope no bolso. Os olhos estavam marejados. Antônio, eu nunca vi ninguém tratar meu filho daquele jeito. Nem professores, nem médicos, nem cuidadores. Todo mundo sempre olhou para ele como um problema a ser resolvido. A voz falhou. Ele fugia de casa porque não se sentia visto. Porque ninguém tinha tempo de sentar, olhar nos olhos e simplesmente estar ali. Antônio engoliu seco. Eu e a mãe dele trabalhamos demais, continuou Roberto. Achamos que estávamos fazendo o melhor, mas faltou o principal. O pedreiro respondeu baixo, quase como um sussurro. Ele só precisava ser tratado como gente. Só isso. Roberto respirou fundo, como se aquela frase tivesse atravessado algo muito profundo. Foi por causa disso que eu tomei uma decisão. Antônio levantou o olhar. Eu vou construir um centro de apoio e reabilitação para crianças com deficiência. Um lugar com profissionais, estrutura, mas principalmente humanidade. Antônio arregalou os olhos, surpreso. E eu quero que você participe dessa obra. Quero você comigo desde o começo, não só como pedreiro, mas como responsável pelo canteiro, como alguém que entende o valor do cuidado. Antônio soltou um riso nervoso. Seu Roberto, eu sou só um pedreiro simples. Roberto respondeu firme. Não. Você é um homem que ensinou meu filho a se sentir pertencente. Isso não é simples. Isso é raro. A notícia correu pela obra como vento. Os mesmos colegas que antes riam, agora se aproximavam com respeito. Alguns pediram desculpas. Outros apenas apertaram a mão de Antônio em silêncio. Naquela noite, em casa, Antônio contou tudo à esposa. Ela ouviu com os olhos marejados. E você aceitou? Perguntou. Aceitei, respondeu ele. Porque naquele olhar do menino, eu vi algo que anda faltando no mundo. Gratidão verdadeira. 2 meses se passaram. O cenário agora era outro. Em um bairro antes esquecido, colunas começaram a subir. Tijolo sobre tijolo. Mas ali havia algo diferente. Não era só uma obra. Era um propósito sendo erguido. Era o início do Centro de Apoio Lucas. Antônio chegava cedo todos os dias. Agora não era apenas mais um operário. Era o líder da obra. Organizava equipes, orientava, ensinava com paciência. Quem chegava novo, aprendia com ele. Quem zombava antes, agora observava em silêncio. E vez ou outra, Lucas aparecia. Empurrado por um cuidador, mas sempre fazia sinal para ir até Antônio. O pedreiro largava tudo, ajoelhava-se ao lado dele e sorria. Chegou o engenheiro-chefe? Vai querer revisar a parede hoje? Lucas ria baixinho. Não falava, mas entendia tudo. E ali, entre martelos e concreto, todos aprendiam algo que nenhuma escola ensina. Empatia se constrói com gestos simples, repetidos todos os dias. O tempo passou e a obra avançava dia após dia. As paredes do Centro de Apoio Lucas já começavam a ganhar forma, desenhando no bairro algo que nunca existira ali antes. Para quem passava na rua, era apenas mais um prédio em construção. Mas para quem trabalhava ali dentro, aquele lugar carregava um peso diferente. Não era só concreto, era significado. Antônio caminhava pelo canteiro com o mesmo jeito simples de sempre, mas agora seus passos
eram acompanhados de respeito. Ele orientava, ensinava, corrigia quando necessário, mas nunca levantava a voz. Preferia explicar 2, 3 vezes, se fosse preciso. Para ele, ninguém aprendia sendo humilhado. Os homens passaram a chegar mais cedo. A bagunça diminuiu. As brincadeiras ofensivas desapareceram. Aos poucos, sem ninguém perceber, a postura de Antônio começou a moldar a postura de todos. E Lucas continuava aparecendo. Alguns dias vinha com um cuidador, em outros, com o próprio pai. Mas sempre fazia questão de ir até Antônio. Bastava vê-lo de longe para seu rosto se iluminar. O pedreiro largava o que estivesse fazendo, limpava as mãos e se aproximava. Veio fiscalizar a obra hoje, engenheiro. Brincava. Lucas ria baixinho, um riso contido, mas verdadeiro. Seus olhos acompanhavam cada movimento, cada explicação, cada gesto de Antônio. Ele não falava, mas entendia tudo. Mais do que isso, sentia. Os trabalhadores começaram a perceber a forma como Antônio falava com o menino, a paciência, o cuidado. Alguns passaram a se aproximar também. Um oferecia água, outro puxava a conversa, outro ajeitava a sombra quando o sol apertava. Sem perceber, aquela obra estava ensinando mais do que levantar paredes. Certo dia, Roberto apareceu acompanhado de alguns investidores. Homens bem vestidos, com pastas nas mãos e olhar técnico. Caminhavam observando tudo, enquanto Roberto explicava o projeto, os espaços, as salas, os objetivos. Antônio acompanhava de longe, concentrado no trabalho, sem querer chamar atenção. Mas antes de ir embora, Roberto pediu silêncio. Pegou um microfone improvisado, daqueles de obra, e chamou todos os trabalhadores para perto. Quero apresentar a vocês o verdadeiro motivo desse lugar existir, disse ele olhando ao redor. Os homens se aproximaram, curiosos. Roberto apontou para Antônio. Esse homem aqui dividiu a comida com meu filho. Dividiu sombra, dividiu tempo, dividiu atenção. Quando ninguém via, ele enxergou. Quando ninguém parou, ele parou. Antônio tentou recuar, constrangido. Se esse centro está sendo construído hoje, continuou Roberto, é porque primeiro ele foi construído dentro da humanidade de um homem simples. O silêncio foi absoluto. Lucas, ao lado, segurou a mão de Antônio com força. Naquele dia, o pedreiro voltou para casa em silêncio. Sentou-se na varanda, observou o céu ficando alaranjado e falou quase para si mesmo. A gente passa a vida inteira colocando tijolo em cima de tijolo, achando que está só levantando parede. Mas às vezes Deus usa a gente para levantar o que realmente importa. A esposa se sentou ao seu lado. E o que é que importa? Perguntou. Antônio sorriu, com os olhos marejados. Fazer o bem, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. O dia da inauguração chegou. O prédio estava pronto. Pintura clara, janelas abertas, portas largas. Pais, crianças, profissionais, todos se reuniam para aquele momento. Lucas estava sentado na primeira fileira, vestindo uma camisa branca com o nome do centro bordado no peito. Antônio ficou no fundo, como sempre, observando quieto. Quando chamaram seu nome para cortar a fita, ele hesitou. Não queria ir. Foi Lucas, com um gesto insistente, que o puxou. Ali, diante de dezenas de pessoas, um pedreiro simples segurou a tesoura dourada. Antônio, disse Roberto, esse lugar nasceu do seu gesto. Por favor, nos dê a honra de abri-lo. Ele cortou a fita. Os aplausos ecoaram. Mas Antônio não olhou para a plateia. Olhou para Lucas e sussurrou. Obrigado por me lembrar do que é ser gente. Às vezes, um pedaço de pão vale mais do que uma fortuna inteira. E um gesto feito em silêncio pode mudar o rumo de uma vida inteira. O aplauso ainda ecoava no salão quando Antônio deu alguns passos para trás, tentando voltar ao seu lugar discreto. Ele nunca gostou de holofotes, nunca buscou reconhecimento. Para ele, o gesto sempre valeu mais quando era feito longe dos olhos do mundo. Lucas, porém, não soltou sua mão.
segurava firme, como fazia desde o primeiro dia na cerca da obra. Um aperto simples, mas cheio de significado. Antônio entendeu ali que não adiantava fugir. Aquela história já não era só dele. O centro de apoio. Lucas começou a funcionar na semana seguinte à inauguração. Crianças chegaram de todos os cantos da cidade. Algumas em cadeiras de rodas, outras com dificuldades para falar. Algumas com olhares assustados, outras curiosas, pais inseguros, mães cansadas, famílias cheias de esperança. Antônio observava tudo de longe. Agora, quando não estava na obra, ajudava como podia. Às vezes carregava caixas, às vezes ajeitava um corrimão, às vezes simplesmente sentava no pátio para conversar com quem precisava desabafar. Ele descobriu algo que nunca tinha parado para pensar. Muitas daquelas famílias não precisavam só de estrutura, precisavam ser ouvidas. Lucas frequentava o centro quase todos os dias. Participava das atividades, das terapias, das rodas de convivência. Não falava, mas se expressava com o corpo, com os olhos, com pequenos gestos. E sempre que via Antônio, fazia questão de se aproximar. "Tá vendo só?" dizia o pedreiro sorrindo. "Olha o tanto de gente que você ajudou sem falar uma palavra." Lucas sorria, um sorriso tranquilo, de quem finalmente se sentia em casa. Certo dia, Roberto encontrou Antônio sentado num banco do pátio, observando as crianças brincarem. "Posso sentar?" perguntou. "Claro." Ficaram ali em silêncio por alguns minutos. "Eu passei a vida inteira achando que dar o melhor para o meu filho era pagar os melhores profissionais", disse Roberto. "Mas você me ensinou que o melhor, às vezes, é só estar presente." Antônio assentiu. Tem gente que passa a vida inteira sendo vista, e mesmo assim se sente invisível. Seu filho só precisava ser enxergado de verdade. Roberto respirou fundo, emocionado. Com o tempo, a história se espalhou. Não por propaganda, não por manchetes, mas por pessoas. Pais contando para outros pais, profissionais comentando, gente que saía dali diferente de como entrou. Antônio continuou sendo o mesmo homem simples, a mesma marmita, o mesmo boné, a mesma humildade. Mas agora carregava algo a mais, a certeza de que pequenos gestos podem construir coisas gigantes. Em uma tarde tranquila, enquanto observava o sol se pôr atrás do prédio, Antônio pensou em tudo que tinha vivido. No primeiro dia em que viu um menino sozinho numa cadeira de rodas. Na garrafa de água, no pedaço de bolo, na sombra improvisada. Nada daquilo foi planejado, nada foi estratégico. Tudo foi humano. E talvez fosse isso que o mundo mais estivesse precisando. Lucas se aproximou devagar e estendeu a mão. Antônio segurou. "Obrigado", disse baixinho, mesmo sabendo que o menino não responderia com palavras. Mas Lucas respondeu do jeito dele. Apertou a mão. Sorriu e encostou a cabeça no braço do pedreiro. Às vezes, um simples pedaço de pão vale mais do que uma fortuna inteira. Às vezes, o silêncio diz mais do que discursos. E às vezes, fazer o bem quando ninguém está olhando muda não só um dia, mas o destino de várias vidas. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo e o que mais te emocionou nessa história. E não esqueça de se inscrever no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias reais e emocionantes que nos lembram do valor da empatia, da bondade e da humanidade. Ao se inscrever, você ajuda esse canal a continuar levando mensagens que transformam corações. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.